Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa casa de oração, de estudo, de socorro. E vamos aos avisos da nossa casa. Então nós continuamos toda terça-feira o estudo online do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, às 19 horas. Então ele é feito pela internet. Para participar, entrar em contato com a Andréia ou com a Tânia para elas repassarem o link. Às quintas-feiras, toda quinta-feira, nós estamos com o estudo presencial às 19h30 do livro Céu e o Inferno. E todos os sábados às 9 horas, até às 10h30, a evangelização infantil, juvenil e de adultos. Lembrando só da parte administrativa que no dia 26/9, às 21 horas, a gente está fazendo a assembleia do Centro Espírita para a eleição e posse da nova diretoria do biênio 23-24. Todos os associados em dia com a sua mensalidade podem votar, e aos associados que quiserem participar da diretoria tem que estar associado há mais de 3 meses. No dia 22 do mês que vem, aí outubro, seminário 8º ano, reunindo as casas espíritas de Analândia, Amigos da Luz, e Missionários da Luz daqui de Pirassununga. Nós vamos fazer isso no sábado, no período da tarde, das 14 às 18 horas. E o tema será o sentido da vida. E o nosso palestrante principal será o Edson Assunção, da cidade de São Sebastião do Paraíso. Muito que bem. Para entrarmos então em sintonia com o tema da noite, vamos recorrer àquele livro Sinal Verde, que foi falado naquela última palestra do Orson, que tem aqui diversos ensinamentos, desde o momento em que a gente acorda até a hora que a gente vai se recolher. E justamente a última das mensagens, a de número 50, fala sobre a oração. Ante a oração, acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem nos prevalecer dela, a fim de queixar-nos de outrem ou espancar verbalmente, seja a quem seja. Ou seja, muitos às vezes utilizam a oração, para se lamuriar, reclamar. A oração não tem essa finalidade, a gente vai ver aí na nossa palestra da noite. Mas é uma forma de se comunicar com Deus e com a espiritualidade superior. Ok? É melhor às vezes um momento de silêncio no coração, de tranquilidade, de serenidade. Essa seria então a melhor conversa e é a própria recomendação de Jesus. Muito bem, irmãos e irmãs, vamos então abrir os trabalhos da noite com a nossa prece inicial, buscando serenar a nossa mente, o nosso coração, dos conflitos do dia a dia, buscando aqui, na imagem do nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, Jesus, a tranquilidade e agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos também a espiritualidade amiga, dirigente desta casa, que traz aqui os bons fluidos, e também companheiros desencarnados que, assim como nós, precisam da instrução e também vão compartilhar os fluidos do passe. Amado Pai, mais uma vez obrigado. Que tenhamos uma noite de muita instrução e que possamos sair daqui um pouquinho melhor do que aqui entramos. Andréia, muito obrigado, boa palestra. Obrigada.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar, de novo, estudando um pouco mais a respeito da nossa doutrina, dessa doutrina que nos beneficia sempre com muita instrução. Hoje o tema que nós trouxemos é a eficácia e a ação da prece. Muitas vezes a gente se pega, fazendo uma oração, às vezes na correria do dia a dia a gente não se concentra o necessário, E às vezes a gente também nem percebe o quão, faz a diferença essa percepção nossa no momento que a gente faz uma prece, que é um momento muito especial e a gente vai falar a respeito disso. Bom, a prece, no Livro dos Espíritos, na questão 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Bom, lembrando que a prece é um dos modos, de nos comunicarmos com as esferas espirituais superiores, então nós temos, a condição de, muitas vezes, nos momentos que a gente mais necessita, é que nós nos colocamos em prece. Na maioria das vezes, a gente faz a prece mais para pedir, do que louvar a Deus ou até mesmo agradecer. Porque quando tudo está bem, a gente está bem, Então não precisa, Mas quando há alguma coisa fora do prumo da nossa vida, a gente sempre precisa de um auxílio. E esse auxílio vem do mundo maior. Bom, pedir pelos outros ou por nós mesmos, quando necessitamos, de forma para superarmos as adversidades. Em Mateus, capítulo 7, de 7 a 11, ele comenta bem a respeito dos ditos de Jesus, a respeito da prece, de como nós devemos nos colocar a respeito dos pedidos. Não é qualquer pedido que nós vamos fazer numa prece, tá? Agradecer, sentimento de gratidão por tudo, o que já recebemos ou estamos recebendo. E louvar, reconhecer a sabedoria, bondade e poder do Criador, expressando nossa confiança e admiração. O louvar, nós temos aqui na evangelização com as crianças, a gente coloca, essa questão do louvar é de reconhecer Deus na nossa vida. De que forma? Qual o sentido que tem Deus para a gente? E quando nós colocamos isso, Jesus trouxe esse exemplo na oração do Pai Nosso, por exemplo, ele inicia louvando a Deus. Pai nosso que estais no céu. Isso é louvar. Por quê? Porque ele reconhece Deus como um pai. Então é essa posição que nós damos, Qual é a qualidade de Deus para a gente? Cada um vai sentir no seu coração. Cada um tem a sua percepção de Deus na tua vida. Então nós temos, Jesus deu o exemplo do Pai Nosso e com uma sabedoria tão grande que justamente ele nos apresenta Deus como um pai. O pai que cuida, o pai que acarinha, o pai que consola. E é justamente no início do Pai Nosso, ele já está louvando a Deus. Ou seja, ele está reconhecendo Deus, a posição de Deus na nossa vida, tá? Bom, uma frase de Chico, Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança da atitude do próprio indivíduo. Nós sabemos, que a doutrina espírita traz justamente essa consciência em todos nós. A consciência de o que é que eu estou fazendo da minha vida?
né? O que eu estou fazendo para merecer tal coisa? É uma reflexão que o Espiritismo nos traz justamente para percebermos, né, essa relação nossa com Deus, com o próximo, né, com os mais próximos, que é a nossa família, a questão da nossa tolerância no dia a dia, a questão da nossa harmonia na vida, né, nos relacionamentos, tá? Isso é tão importante, por quê? Porque isso faz com que a gente reflita e se aprimore. A gente vai cuidando melhor dos nossos relacionamentos, tá bem? Bom, a eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Em Marcos 11, 24, a gente vai ver aí, né, essa mensagem, mas a doutrina espírita, os espíritos de luz, né, da codificação, trouxe uma resposta e uma mensagem, né, e Kardec, na sua sabedoria, ele representa bem, né, o que significa esta frase, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Kardec diz o seguinte: duas justificativas dadas por algumas pessoas quanto à necessidade de fazer uma prece. Bom, primeiro, se Deus tudo sabe, né, Ele conhece as nossas necessidades, por que eu devo expô-las? Por que eu preciso ainda falar para Ele? Estou precisando disso, né? Tô numa situação assim. E a segunda, ou se tudo se encadeia no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudá-las, realmente. Dependendo do desejo, né, que nós, como seres imperfeitos que somos, muitas vezes pedimos coisas tão supérfluas para a gente, ou até mesmo, né, situações que a gente se coloca, que muitas vezes, se aceito isso, né, se concluído, vamos dizer, poderia até nos prejudicar, tá? Então, quer dizer, tem uma condução? Sim, existe, mas vamos ver o que Kardec diz aí. Com relação a essas duas alegações, né, realmente Deus não precisa, Ele não precisa saber, você não precisa nem falar, mas essa sintonia que nós criamos durante a prece e nos reconhecemos a necessidade, essa questão da humildade, de percebermos as nossas fraquezas, esse é o maior interesse, né, de Deus para conosco. Esse reconhecimento nosso, essa consciência da nossa necessidade, ela cria, né, um sentimento durante a ligação nossa, durante essa prece, que faz com que essa mensagem seja muito mais clara, tá? É lógico que nós somos seres inseridos, né, num universo de um fluido universal, todos nós fazemos parte disso, e a questão universal, tá? Nós vamos perceber que Deus aqui Ele coloca, mas se interessa por nossos sentimentos e evolução, e de nossa parte necessitamos nos ligar a Ele através da prece, expandindo nossos sentimentos puros, expressando nossos anseios e dificuldades. A forma como nos colocamos durante a prece é justamente o efeito que ela terá, tá? Vamos ver por quê? Bom, com relação às leis eternas, ainda bem que as mesmas existem, né? E são imutáveis, e não podem ser derrogadas ao capricho de qualquer um de nós. Se bastasse pedir e obter, teríamos o caos no universo. Diante das dificuldades que temos em discernir nossas reais necessidades e com desejos e pedidos egoístas e insensatos.
tá? Olha só, muitas vezes nós nos colocamos e nós nos reconhecemos ainda como imaturos, espíritos imaturos, né? Imaginem diante do capricho material todos os pedidos que fazemos durante uma prece. O que realmente eu preciso? O que realmente eu devo pedir em uma prece? Terezinha Oliveira, ela nos coloca o seguinte: a prece não derroga mesmo nenhuma lei divina, mas pode acioná-las ao nosso favor. Ao orar, usamos a capacidade de agir e pensar que Deus nos concede. Se obtivermos resultado favorável, é porque havíamos pedido, era possível, faltando apenas que movimentássemos nossas forças nesse sentido, o que fizemos com a oração. Para entendermos isso, é preciso conhecer como que a prece funciona. Nós sabemos que estamos nós, mais uma vez, inseridos, né, em um fluido universal, tá? Aqui, nesse espaço que há entre nós, nós sabemos que não existe o vago, o vazio, né? Nós estamos todos inseridos nesse fluido cósmico universal. Ou seja, nós estamos energeticamente em movimento, tá? Bom, o Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, ou seja quando o nosso pensamento o alcança. De que forma? Bom, todos nós espíritos, encarnados e desencarnados, estamos inseridos no fluido universal, que ocupa o espaço como o somos neste mundo, na atmosfera. Da mesma forma que o ar é o condutor da vibração sonora, o fluido universal é o veículo do pensamento e vontade. Portanto, quando emitimos um pensamento direcionado a alguém, independente da distância em que se encontrem, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento, assim como o ar transmite o som. Olha, será que alcança se eu fizer uma prece só falada, sem sentir no coração? A prece, ela deve ser sentimento, ela deve ser transmitida pelo coração e não pela voz, tá? Quando nós emitimos uma real, necessidade de acolhimento a alguém, em socorro de alguém, pedir por alguém que esteja precisando, de auxílio, ou até mesmo uma certa situação que ocorre no mundo, quando nós vimos, por exemplo, as notícias de uma propensa guerra, lá longe, do outro lado do mundo, o que é que nós fizemos? Oramos por aquela situação, por todos aqueles envolvidos. Por quê? Porque é necessário o auxílio. Ah, mas eu estou tão longe. Não interessa, chega lá. Se feito pelo coração, tá? Quando nós desejamos o bem maior auxilia a todos os envolvidos, tá bem? Então nós vemos, ainda temos essas catástrofes no planeta, tantas coisas ruins acontecendo, e a gente sempre nos dispomos, e de uma forma, olha só o efeito que existe em uma prece, se uma pessoa se liga automaticamente, de acordo com o sentimento que dispensa naquela prece, para aquela situação, para aquela pessoa específica, o que dirá um grupo
em oração, em boas vibrações, em emissão de pensamentos positivos. Numa vibração, nós podemos sentir que o foco é muito maior, desde que haja sentimento, tá? A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Não é o pensamento e a vontade que é a ação do espírito? Quando o espírito está desencarnado, a única coisa que ele precisa e que ele tem condições é de pensar e ter a vontade, né, de que aquilo aconteça. Esse é o movimento dele. Essa é a possibilidade que ele tem de se mover, de fazer as coisas acontecerem, tá? Por isso a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, transmitem-nos suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Olha o efeito. Essa é a ação da prece. Olha a necessidade que nós temos de compreender esses mecanismos fluídicos que nós possuímos, que todos nós temos a possibilidade de manipular, né? E se bem educados ainda, e bem na questão de sentimento, né? Desejar o bem, a fraternidade geral, olha o quanto nós podemos emitir o bem maior. Olha o quanto nós facilitamos para a espiritualidade maior que assiste o nosso planeta e que faz necessário a presença, né, e esse trabalho em conjunto, tá? A explicação trazida pelo Espiritismo acerca da ação da prece pela condução fluídica do pensamento e vontade quebra qualquer ideia mística a respeito da prece. Muitas vezes, né, nós vimos assim a questão de fazer a prece por fazer, né? Tem tantas questões a respeito das preces, né, das orações, e isso a gente vê a questão de formular uma prece, e isso a gente vê aqui na evangelização com os jovens, né, quando a gente fala, quem quer fazer a prece inicial? Só o grilo fala. Ninguém quer fazer. Quem quer fazer a prece final? Mesma coisa. E vou falar mais, hein, gente? No grupo online também. Até mesmo virtualmente, mas ainda bem que nós temos, né? Quem se dispõe a fazer e com tanto sentimento e tanta vontade que aquilo abraça todos os integrantes do grupo. Uma prece não precisa ser totalmente elaborada com palavras finas e rebuscadas. Uma prece, ela deve ser sentimento, simples. Não tem necessidade de se perder nas palavras, mas sim colocar o seu sentimento diante da situação que estivermos. A prece inicial que o Cláudio fez, por exemplo, nos dá uma abertura, uma receptividade da espiritualidade que está aqui nos auxiliando hoje, justamente pelo agradecimento, justamente por pedir que eles nos inspirem na noite de hoje. E a espiritualidade está aqui no centro há muitas horas atrás, já preparando todo esse ambiente. Então, a forma que nós temos de agradecimento, sentimento de gratidão por todo esse trabalho que a espiritualidade nos auxilia, isso é de sentimento de gratidão. É saber que a nossa conexão se mantém firme. Aí, quando é o passe online, né, que a gente vê as coisas acontecerem online, realmente a pandemia veio numa situação e nos colocou à prova. Por quê? Porque nós paramos de atender, né, de expor, e de repente todo mundo se viu nas lives, né?
e de uma forma que a gente consegue transmitir a mensagem das palestras, né? Mas não é a mesma coisa do acolhimento que nós sentimos aqui ao chegar na casa espírita. Mas o que é que importa para a prece e a mensagem do bem adquirida? O pensamento e a vontade. É a nossa disposição em colocar, em doar, e a nossa também receptividade, né, em receber a mensagem, tá? Na verdade, a ação da prece está justamente sendo ela sincera e verdadeira, em abrir as comportas da alma, emitindo o pensamento aliado ao sentimento, dirigindo-o com vontade. Assim, as irradiações do nosso pensamento e sentimento são propagadas pelo fluido universal, indo atingir seres espirituais ou planos de energia, formando-se entre nós e eles uma corrente fluídica. Quando nós, nos dispomos a doar essas energias, durante a prece nós criamos esse laço. E essa mensagem é transmitida. De que forma? Chega lá, ele vai ouvir? Como no telefone? Não. Sentimento. Por muitas vezes, nós pensamos, que a distância separa as pessoas. Mas o amor une. Por quê? Nós podemos estar distantes, de todos aqueles que amamos. Mas o nosso sentimento, sendo ele verdadeiro e vivo dentro da gente, nos mantém ligados, tá? Bom, nós temos aqui um exemplo a respeito, do poder das palavras. Já vários companheiros aqui da casa e de outras casas também, citaram já o Emoto, Masaru Emoto, o experimento que ele faz da mensagem da água. Masaru Emoto, ele é um fotógrafo, tá? E ele fez uma experiência, com a água exposta a diversos tipos de energia, tá? Energia do quê? Falando para aquela água certas coisas, E ele congela essa água e depois ele tira, microscopicamente, as imagens. Ele fotografa essas imagens, das moléculas da água para ver o que acontece. É só uma ilustração para vocês perceberem o poder que nós temos no nosso pensamento. Porque muitas vezes a gente acha que por distante que estamos, não tem efeito. Tem. Podem crer que tem. A primeira imagem aí, essa molécula certinha, Tem um diagrama dela bonito, Uma boa exposição. Ela foi exposta a palavras positivas, a ordens de palavras, de incentivo positivo, tá? Já a molécula ao lado, ela foi exposta às palavras negativas, a sentimentos negativos. Podem perceber que ela está toda distorcida, e fragmentada, tá? Gente, essa experiência é de uma ilustração tão importante para que a gente reflita até mesmo o poder que nós temos sobre a vida das pessoas. A ação que nós temos, às vezes, de ofender a alguém, o efeito que aquela pessoa pode receber, pode ser um dano muito grande na vida dela. Tá? Vamos pensar e refletir a respeito disso. Essa eu não trouxe o vídeo porque ele é meio comprido, mas eu vou deixar aqui, no YouTube. Vocês podem procurar como a mensagem da água, que ele explica a respeito das moléculas da água e tem várias outras
outras imagens, né, que ilustram esse tipo de reação fluídica da água, tá? De acordo com a exposição da palavra. E há também uma segunda pesquisa que ele fez a respeito do arroz. E é muito interessante essa pesquisa que ele fez. Ele separa 3 potes de arroz cozido, tá? E ele coloca água. E para cada pote ele vai alimentando, ele vai colocando as palavras durante 30 dias. Ele vai falando as mesmas coisas, né? Para um primeiro pote, ele trata bem, vamos dizer assim, ele comenta, né? Faz palavras de incentivo, palavras positivas, elogios, tá? No segundo, ele fala, né? Palavras duras, eu te odeio, são coisas duras, né? Da gente ouvir. E no terceiro, ele ignora, pura e simplesmente. Tá? Aos 30 dias, ele vai verificar que no pote número 1, aquele que recebeu toda a positividade colocada, ela teve uma fermentação natural, tá? Sem muito abalo. O segundo pote apodreceu. Você vê a imagem dele é totalmente o oposto de um para o outro. E o terceiro, ignorado, ele simplesmente mofa. Ele mofou, tá? Então, olha só. Nós somos energia. Nós estamos inseridos todos na mesma circunferência, no mesmo universo. Todos nós estamos aqui e somos iguais. Estamos todos aqui em provas e expiações, rumo à regeneração, porém cada um no seu ritmo, tá? Olha o quanto é importante a gente perceber que a nossa interferência com as palavras e o efeito que tem o nosso sentimento exposto. Vocês já ouviram dizer aquela frase, né, que a oração, né, ela é benéfica a todos, né, feita de coração, mas uma oração de mãe é a que abre as portas do céu, né? É uma coisa mais ou menos assim, né, Glaucia? E a gente sabe por quê? Porque geralmente a mãe é um poder que ela tem de amar o filho que tem, né? É um amor assim tão natural e tão presente, tão forte, que realmente, imagina se ela dispensa a quantidade de energia positiva que ela não coloca numa prece para o seu filho. Não é assim? É bem isso aí. Então, gente, vamos pensar, tá? A gente precisa bem refletir a respeito das nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas atitudes perante a vida das outras pessoas. Então, ao invés de pensar negativo, por mais raiva que dê em algumas situações, vamos começar a tolerar mais, a suportar mais. Respira fundo e agradeça por ele ser um instrumento de evolução na sua vida. Porque isso é o que é, tá? Bom, o resultado da prece, nós temos diversos efeitos benéficos. O exame melhor e de um ponto de vista superior sobre o assunto que nos preocupa, permitindo abrir diversos ângulos à solução das questões, ou até mesmo uma forma de suportar e aceitar a situação. Muitas vezes, nós achamos, né, que só a prece vai resolver nosso problema. Mas a prece, ela não tem um efeito que você imagina que ela tenha. Mas ela te dá a oportunidade de conexão com a espiritualidade maior, desde que seja verdadeira, tá? Ela pode
eles podem vir ao seu auxílio. De que jeito? Resolvendo o problema para você? Muitas vezes não. Porque às vezes não dá, não tem como a interferência espiritual, né, resolver todos os nossos problemas. Tá? Mas sim, ele te dá condições através da inspiração para se resolver o problema. Captação de pensamentos e energias consoladoras e fortalecedoras. Uma mãe, quando perde o teu filho, ela fica tão desolada, né? Que não há, assim, de pronto, aquele sentimento, ela não consegue se desvencilhar de um turbilhão de sentimentos que ela tem ali, e é do amor ao ódio em segundos, e é assim mesmo. Porque são situações graves, são situações que a gente vivencia, que realmente somente quem está passando por aquilo é que sabe o que está passando. Mas quando a gente consegue auxiliar essas pessoas que estão vivenciando num momento de tão, né, atribulado de sentimentos, quando nós fazemos uma prece, a espiritualidade vem em socorro daquela pessoa. Uma doença, a mesma coisa. Nós temos a possibilidade de auxiliar através da prece, intermediar. Porque às vezes, muitas vezes, o envolvido nessa situação não tem a capacidade de parar e fazer uma prece. Porque é tanta coisa dentro do seu coração que precisa sim, precisa dos amigos, precisa da família, precisa do auxílio, tá? E isso é importante a gente observar, né, as situações que ocorrem ao nosso lado e no que a gente pode se dispor a ajudar. A atração de bons espíritos que nos inspiram a nos auxiliar de todas as maneiras possíveis e até mesmo intervindo na solução dos problemas, se as leis divinas assim não forem contrariadas. Não adianta pedir para ganhar na Mega Sena, né? Se aquilo for uma prova muito grande para você e você pode ainda se corromper aí, né? Então são situações assim que a gente tem que ter um discernimento, ok? A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência, mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Olha o efeito que nós temos. O efeito da prece feita com sinceridade e com sentimento. E não precisa de palavras rebuscadas para fazer uma prece. Ela pode ser bem simples, uma única frase, tá? A prece segundo André Luiz. Tem 4 passagens aqui de André Luiz. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. E missionários da luz. André Luiz dá essa instrução. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida e eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Também André Luiz, entre o céu e a terra. E olha lá, assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas.
é orar a benefícios dos outros ou ajudá-los, através da energia magnética, à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir. Olha o sentimento. Em evolução em 2 mundos. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade. Gente, eu deixo aí esses 4 livros aí de recomendação, tá? Porque todos são excelentes. Bom, a oração talvez não mude as coisas para você, mas com certeza mudará você para as coisas. Olha o poder que temos, né, de olhar com outro ângulo todas as situações que nós vivenciamos. E muitas vezes a oração traz justamente esse efeito sobre nós. É assim que a espiritualidade atua, tá? Tá em O Reformador, em outubro de 2000, Samuel Schumacher. E vou deixar aqui um slide final, que com certeza, né? Se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Porque sem o exemplo que Jesus nos traz na oração do Pai Nosso, por exemplo, quando ele né, atendendo a pedidos, né, dos apóstolos de como orar a Deus, ele faz, né, a prece do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, de uma maneira tão linda e tão perfeita, porque ali está o louvar, o pedir e o agradecer. Jesus formula neste exemplo, e nós teremos outros companheiros que vão falar a respeito da prece, a oração do Pai Nosso, e justamente o efeito que ela tem sobre nós, que é o grande exemplo que Jesus nos deu e nos deixou como oração. Tá bem? Fica aqui a mensagem da noite, e que durante as nossas preces a gente possa refletir também, né? E expor mais os nossos sentimentos e fazer a prece realmente com efeito, que ela tenha o efeito e a ação necessária para todos aqueles que serão atendidos por ela. Tá bem? Uma boa noite a todos. Obrigada. Vamos então